Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Estamos começando o webinar. Já é o terceiro, né? É o terceiro, Isabela? Oscar, dessa série. E essa série essa série tem que componentes e vai ter um evento ao vivo logo, né? Isso, então dá para dar uma panorâmica na tua para Claro. Bom, então esse webinar faz parte de uma série de 4 webinars, esse é o terceiro. O grande tema é liderança necessária, Brasil passado a limpo. Esse é sempre o macro tema e cada um dos webinários tem um tema diferente. O tema de hoje é integração como estratégia e valor. E da semana que vem, que é o quarto webinar, né, é liderança necessária e o resgate da ética no país, o resgate do país através da ética. E vai acontecer na terça-feira, às 18h30. 18h30. Isso. Como webinar, né? Como webinar. E a integração disso vai haver num evento ao vivo. Exatamente. Lá em Brasília. Isso mesmo, que vai ser no período da manhã, das 10 ao meio-dia, também na terça-feira. E você vai sintetizar esse evento no webinar no final do dia. Isso. Já vou integrar com os webinários anteriores. E tudo isso faz parte dessa reflexão sobre o Brasil e especialmente essa reflexão voltada às pessoas que estão na área pública. É claro que certamente algumas pessoas da área privada vão estar assistindo, mas nós desenhamos essa série de eventos especificamente para gestores e líderes da área pública. Então, o tema de hoje é integração como estratégia e valor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o tema, mas eu já queria mostrar para vocês os vários pontos que nós imaginamos em torno desse tema. Tem um gráfico que eu queria mostrar para vocês. Esse vai ser o primeiro tema que eu vou detalhar logo a seguir. A outra é o ecossistema em torno da organização que atua como um todo. E aqui a ideia é conversar um pouco sobre tudo está ligado, até uma empresa a menor possível pode estar dentro de um ecossistema e vai ser fundamental que nós estejamos integrando isso dentro desse ecossistema maior. Ação empreendedora que busca o bem comum, país e o todo em conjunto. E aqui nós estamos falando especificamente de ação empreendedora, inclusive na área de gestão pública. E vamos conversar um pouco sobre isso, sobre vários aspectos, né? Buscando saúde nota 12 do todo maior. Esse é um tema que usa a metáfora da organização, o mesmo no país, como um organismo vivo e não como uma máquina. A solidariedade e cooperação como inteligência estratégica. E aqui, na verdade, é o tema central desse título de integração como estratégia e valor, e o senso de julgamento, bom senso, sabedoria, como parte do que está na base de toda essa integração. E resgatando os valores inerentes à própria democracia. Esses são os grandes temas que vamos estar abordando hoje. Eu vou voltar a esse gráfico, mas nós vamos pegar ponto a ponto e vamos detalhar. Então, primeiro é a liderança que desfaz a fragmentação e a separação. Aqui a pergunta que está na mesa é: quem é que olha se a organização pública está fragmentada, separada, digamos assim? Mais do que isso, se a gente olha a gestão pública no seu todo, nós vemos muita fragmentação e pouquíssima integração. Embora haja esforços formais nessa direção, a verdade é de que cada organização, ela praticamente é um pequeno feudo e que não está totalmente adequado, não está devidamente integrado às outras unidades da federação, às outras unidades da organização gestão pública no Brasil. E essa separação parece que é bastante visível, né? Não é necessário a gente comentar muito sobre isso, mas muitas vezes a sensação que dá é de que a mão esquerda não sabe o que a mão direita está fazendo. Agora, isso é sério, como gestão, estratégia, liderança, seríssimo. E aí que entra a liderança capaz de fazer com que essa integração aconteça. Mas primeiro nós temos que pensar em como é que a gente desfaz essa ideia de fragmentação, separação
e praticamente cada unidade pensando quase que independentemente, embora haja pontos de contato. Então, que liderança é essa? Certamente não é a liderança interessada em fazer com que essa fragmentação continue. Então, aqui nós temos uma questão de conflito de interesses que nem sempre a gente coloca isso na mesa dessa forma. Há interesse das próprias lideranças dessas unidades separadas que as coisas permaneçam assim, porque é como se fosse bem meu impériozinho. Então, abrir mão de poder, vocês todos sabem que não é uma coisa fácil. A gente entra numa estrutura, entra no comando de uma unidade e tem toda uma estrutura de poder em torno desse cargo. Abrir mão disso não é uma coisa fácil. O cara precisa abrir mão? Na verdade, não. Num certo sentido, é como se, na medida em que nós nos dispusermos a desfazer essa fragmentação, o poder real aumenta, porque aumenta as nossas oportunidades e a nossa força de fazer a diferença para o todo maior, que é o país. E o país é a sociedade, né? Incluindo toda a gestão pública e também os cidadãos a quem a gestão pública deveria estar servindo da melhor forma possível. Então, quem deveria fazer isso? A própria liderança. Porém, nós estamos hoje falando de uma liderança que não é mais a liderança formal. A liderança formal pode estar numa estrutura, num jeito de atuar bastante protocolar, mas uma coisa que está caracterizando este século XXI, é o impressionante poder do indivíduo. Então, é aquela pessoa que consegue se comunicar com qualquer pessoa do mundo inteiro. É a pessoa que tem o domínio da tecnologia e pode transitar nas redes sociais, se comunicar de uma forma lateral, em todos os sentidos, 360 graus. Então, este indivíduo tem um enorme poder. Então, se a pessoa usa esse enorme poder a serviço do bem comum, é fundamental imaginar que essa pessoa tem condições de dar início a uma série de iniciativas que visam fazer com que essa fragmentação seja desfeita. Então, nesse sentido que nós temos que pensar que qualquer pessoa da organização pode olhar e definir que não faz sentido essa separação e começar a fazer alguma coisa a esse respeito. E, nesse sentido, é que isso pode gerar uma contaminação viral e, de repente, essa integração está acontecendo até a partir de movimentos laterais. Vocês imaginem um funcionário de uma determinada organização pública entrando em contato com pessoas de outra unidade organizacional, outra organização, e começar a desencadear um processo de cooperação necessária para fazer as coisas acontecerem da melhor forma em ambas as instituições. Agora, se pessoas com essa iniciativa, com essa disposição, com essa atitude, estiverem dispostos a pensar 360 graus e dizer como é que a gente deveria estar atuando em conjunto para que o todo se beneficie de uma forma melhor. Eu acho que é essa liderança que pode ser de um funcionário comum que, a partir dessa iniciativa, dessa atitude, começa a ter um papel extremamente importante na questão da liderança. Uma vez eu estava dando uma entrevista e o repórter perguntou para mim, me propôs definir liderança com 3 palavras. Confesso que no começo da minha carreira, quando as pessoas faziam perguntas assim, eu ficava até aborrecido, né? Mas como é que a gente vai definir um assunto tão complexo como liderança com 3 palavras? Hoje eu levo um pouco no humor e eu digo, 3 palavras? Então tá, então anota aí. E a pessoa se apressa em aprontar o seu caderninho, né? E eu digo, tá pronta? Então anote aí, por favor. 3 palavras para definir liderança. Iniciativa, iniciativa, iniciativa. Então, se a gente pensa por aí, quem tem iniciativa, lidera. Essa é uma definição que não está nos livros, mas é fundamental hoje, com o poder que o indivíduo tem, que essa é uma nova forma de enxergar a liderança, o que significa que todas as pessoas que estão trabalhando na organização, em qualquer posição, pode ser até a pessoa mais modesta,
que entrou ontem no cargo mais simples tem o poder de fazer a diferença. Basta tomar a iniciativa e começar a desencadear um processo. O processo mais natural é fale com um par seu, não é para falar com o chefe. Fale com o par, troque ideias, veja o que faz sentido, o que não faz, o que está funcionando e o que não faz, e de repente começa a pensar em N soluções que levariam a um funcionamento melhor da própria organização. Isso é liderança. Agora, isso pode crescer, e significativamente. E nós temos N exemplos pelo mundo e pelo Brasil de pessoas que começam a fazer isso, de repente provocam um mutirão de 50 mil pessoas que limpam todas as florestas do país em 5 horas. Esse é o exemplo da Estônia, que a gente tem mostrado nos nossos programas, e sempre começa com alguém que inicia o processo. Pessoa de iniciativa. Essa é a pessoa que assume a liderança. Então, é nesse sentido que eu queria só fazer esses comentários para a gente ir refletindo, e só queria dizer que uma característica deste webinar é de que vocês todos que estão participando, vocês podem mandar perguntas pela plataforma e nós vamos estar respondendo ao vivo aqui. A Isabela vai estar me ajudando a administrar essas questões. Então, esse é o primeiro tópico, a liderança que desfaz a fragmentação, né, Isabela? Isso mesmo. E a segunda qual é? A segunda é o ecossistema em torno da organização que atua como um todo. Então, esse grande ecossistema. Então, a ideia é, mais uma vez, a gente pensar um pouco sobre essa ideia de organismo vivo. E talvez a melhor metáfora para definir o organismo vivo somos nós, né? Então, somos um ser completamente interconectado, e o funcionamento desse conjunto, depois a gente vai falar um pouco mais sobre saúde lá na frente, ela é um ecossistema, digamos assim, né? Então, eu posso imaginar um órgão da área pública, como se fossem os órgãos nossos, coração, fígado, pâncreas, rins, etc., né? E, na verdade, nós podemos ter uma situação em que a gente olhe e diga, eu sou organismo, eu sou parte dessa organização que chama coração. E estou isolado. E, na verdade, se vocês olharem como é que a medicina vem evoluindo na direção da especialidade. Então, tudo isso é como a sociedade pensa, e isso tudo vai se concretizando na forma, por exemplo, de a gente se organizar. Então, mas se a gente olha o corpo inteiro, né, o organismo, o ser humano inteiro, inclusive com a parte sutil da energia que circula por esse organismo, nós vemos que estamos absolutamente interconectados. Então, quando a gente diz, pense um pouco no ecossistema, na gestão pública, é assim, olhar como é que todo esse processo de fazer governo a serviço da população funciona. E aí, se a gente leva avante essa ideia, até os cidadãos fazem parte desse ecossistema. E eu posso dizer para vocês, conversando com muitas lideranças de várias instituições públicas, que dificilmente você vê um líder falando desse ecossistema. E mesmo que eu seja de um determinado órgão, posso olhar o todo o tempo todo. O ideal é exatamente esse, né? De a gente olhar a nossa estrutura, a nossa organização, nossa instituição, imaginar todas as conexões sistêmicas que acontecem na primeira derivada, na segunda, na terceira, etc. E até enxergar como é que esse todo funciona. Agora, se todos os líderes na gestão pública tiverem essa visão, é impressionante o potencial que nós temos de as coisas funcionarem de forma mais fluida e o todo estar sendo aperfeiçoado no dia a dia a partir da iniciativa de todos. Mais uma vez, como um grande mutirão. Então, é nesse sentido que, quando eu incluo até o cidadão, é você enxergar que esse conjunto todo é que tem que funcionar bem, esse ecossistema que inclui o próprio cidadão. Por exemplo, nós temos ajudado alguns governantes, governos de estados, a fazerem o seu sistema de segurança evoluir. Então, se a gente pensa por aí, por exemplo, o sistema de segurança de um determinado estado depende de
Que órgão? Só do órgão de segurança? Só da Polícia Militar, da Polícia Civil, etc.? Não. E a pergunta é, educação tem algo a ver com segurança? A justiça tem algo a ver com segurança? Comunicação tem algo a ver com segurança? Etc. E daqui a pouco nós estamos colocando pessoas de todas as secretarias de governo num grande processo de reflexão sobre como criar um processo de segurança que funcione adequadamente. E é aí que, numa reflexão dessas, você pergunta até se o cidadão deveria se sentir também responsável pela segurança. Não é só em andar em lugar seguro, não é disso que eu estou falando, não. De como é que o cidadão pode participar do sistema ativamente para fazer com que a segurança de todos seja melhorada significativamente. Então, isso é olhar o todo como um ecossistema. E é nesse sentido que nós estamos incentivando os órgãos públicos nesse processo a pensar sobre a questão do ecossistema. Então, mais uma vez, uma outra metáfora que eu gosto de trazer assim é: suba o helicóptero. Se você sobe um pouco mais, você vê a sua área em conexão com outras áreas. Se você sobe um pouco mais, você vê o governo inteiro, digamos assim, e você vai subindo e vai enxergando todo, e de repente você olha o país como um todo. E é nesse sentido que vale a pena a gente ter essa visão do todo, olhar como é que há uma interdependência em todos esses órgãos e agir de forma sistêmica no dia a dia. Eu queria só pedir para a técnica mostrar de novo o gráfico para a gente localizar esses pontos que eu estou detalhando. Pode ser? Ótimo. Então vamos dar uma olhadinha. Então nós já conversamos um pouco sobre liderança que desfaz a fragmentação e a separação, e estamos fazendo uma definição um pouco diferente de liderança, dizendo, olha, as pessoas que têm iniciativa lideram. A outra coisa é o sistema em torno da organização que atua como um todo. Então, mais uma vez, esse conjunto todo que, no caso, nós temos que falar em como é que é um país que funcione muito bem e como é que a nossa estrutura, a nossa organização participa ativamente desse conjunto todo. E o terceiro ponto é a ação empreendedora, não é isso? Isso mesmo, Oscar, a gente já pode ir para o terceiro, que é a ação empreendedora que busca o bem comum, o país e o todo em conjunto. Aqui, mais uma vez, eu costumo dizer que há 3 tipos de modelo mental, 3 tipos de cultura na gestão pública, né? Tem aquelas pessoas que trabalham diligentemente na área pública e se veem como guardiãos, né, da ordem. Então, eles se vê como alguém que assegura que as leis todas que vigem no país sejam aplicadas adequadamente. Então, controle, essa ideia de vigilância em relação à prática, né, efetiva dessas leis, é como a pessoa se vê. Esse eu costumo dizer, esse é o executivo A. Tem um outro executivo ou outra pessoa da área pública que tem um modelo mental B. E para essa pessoa, o papel da gestão pública é assegurar políticas públicas que funcionem e estejam a serviço do bem da sociedade como um todo. Então vocês vejam que se há alguma coisa que não está funcionando, ou uma lei que não funciona, por exemplo, o executivo A, acho que não tem nada a ver com isso. O negócio dele é fazer acontecer, fazer que todas as leis que vigoram sejam cumpridas eficazmente. Agora, na medida em que um gestor público veja que o seu papel é de assegurar a adequação das políticas públicas, se há uma política que não está funcionando, ele é o primeiro a ter a iniciativa de fazer todo um processo para aperfeiçoamento da lei ou até para a mudança radical da lei. Então, essa é uma outra visão do seu próprio trabalho na área pública. Mas ainda tem o terceiro, que é o que eu chamo de pessoas da área pública que têm características de empreendedor. Então, são pessoas que estão olhando o contexto maior, estão vendo o futuro chegar, as tecnologias chegarem, toda a dinâmica de mudança que está acontecendo na sociedade, e são capazes até de se antecipar a essas mudanças, definindo políticas públicas que
quando esse futuro chegar, as políticas públicas já estão prontas. Então, são pessoas que estão de olho no futuro, tomam iniciativa, criam inovações e até descobrem o que a sociedade vai precisar e querer antes mesmo que ela, a sociedade, saiba. Então, essa é a visão empreendedora que existe na área pública. As pessoas até brincam, nossa, mas existe gente na área pública com essa postura? Eu digo, existe. Existe os 3 tipos. Tem pessoas que não querem saber de nada, o negócio deles é controlar. O outro que quer assegurar que essas políticas públicas sejam boas, e a outra não está contente com isso, não. Quer saber se essas políticas públicas serão adequadas em relação a esse futuro muito diferente que está vindo à frente. Agora, pensando já nessas 3 coisas que eu disse, liderança, que é iniciativa de qualquer pessoa que trabalhe na organização e se sinta responsável pelos resultados do todo. Essa ideia de olhar o conjunto todo como um grande ecossistema totalmente interdependente, esse viés empreendedor também, precisariam necessariamente fazer parte dos programas de treinamento e desenvolvimento de gestores públicos. Então, se a gente pode falar de N coisas, melhores práticas de gestão, essas coisas todas, né, que são interessantes, receitas, né, que funcionam em certos países e tal, nós temos que ir mais além. Nós temos que falar de coisas como é que eu faço todos os funcionários, servidores terem iniciativa, como é que eu faço essa cultura empreendedora acontecer na gestão pública, porque a gente acha que isso é coisa de empresa, e também essa visão do conjunto como um todo, uma visão sistêmica, isso deveria fazer parte da preparação de todo servidor público. E se isso não acontece, nós acabamos tendo problemas de fragmentação e muito mais, né? E a gente vai detalhar isso na medida que a gente for andando nesse próprio gráfico, né? Oscar, eu acho que isso que você acabou de falar tem muita relação com uma pergunta que a gente recebeu. Então, a pergunta é: o modelo de gestão pública de outros países é bem diferente da nossa. Como fazer para acelerar o processo de gestão profissional e não política no nosso país como um todo? A pergunta é muito boa, né? A gente vê que, se a gente olha um pouco outros países, a gente vê diferentes velocidades de modernização. Agora, não só modernização, mas acho que algo importantíssimo, tenho certeza que todos vocês concordam, é que não é simplesmente uma técnica de gestão, não é só um jeito de liderar padrão que serve para todos os países. A cultura do país tem que ser levada em conta. Então, é como se nos países do Oriente a gente tivesse certos cuidados, aqui nós tivemos outros cuidados, né, na gestão pública. Agora, saber o que está acontecendo nesses países, fazer benchmark, pode ser interessante, eu acho essencial. Tem coisas extraordinárias, como, por exemplo, nós já trabalhamos na sessão passada, né, de que há países como a Coreia, a Finlândia, Espanha, Estônia, eles estão extremamente avançados na área de gestão pública, né? Estão assim, indo ao extremo, testando um governo sem papel, por exemplo, né? Toda a questão do digital. Mas também nós vemos, sim, muitos países em que a participação do cidadão é muito mais intensa. Então, em alguns países da Europa, você vê, sim, as comunidades se reunirem, fazem questão de participar, questionam as políticas públicas, não querem uma coisa pasteurizada, querem um conjunto de políticas que leve em conta as características de cada comunidade do mesmo país. Então, tudo isso a gente pode olhar e ver quem são os países que estão experimentando. Existem também, como nós dissemos no último webinar, associações de municípios que visam trocar figurinhas, né, para que todos consigam aproveitar as ideias umas das outras. Então, acho super importante isso, porém, uma das coisas que nós temos enfatizado muito nos nossos programas de desenvolvimento, nos nossos workshops, nos nossos projetos de consultoria, é essa ideia de benchmark cruzado. Então, o que é um benchmark cruzado? O benchmark cruzado é você ver outras atividades que não tem nada a ver com o governo, pode ser até de empresa, pode ser de uma ONG, pode ser de um parque temático,
que eu olho e me inspiro, falo, nossa, esse negócio me deu uma ideia. Então, não é nada ligado àquilo que eu faço diretamente, mas que indiretamente me inspira a ter insights e ideias inovadoras. Então, é nesse sentido que, sim, precisamos. A ideia não é simplesmente ser uma seguidora do que os outros países fazem, mas na medida que a gente honre, né, os caminhos que esses países estão trilhando, isso pode nos inspirar, podemos fazer com que essas ideias aperfeiçoadas sejam implantadas e aculturadas, né, sejam implantadas rapidamente no nosso país e aí virarmos um benchmark, porque o objetivo talvez seja esse, né? Nós temos a ousadia de virar um benchmark em gestão pública e, de repente, outros países estão vindo saber o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. E aqui são parênteses, parece que uma das coisas importantes também neste país, quando a gente faz com que a nossa autoestima suba, que foi objeto do primeiro webinar desta série, nosso nível de aspiração muda. Então, nós não queremos ser só um país que segue, nós queremos ser líder, nós queremos ser benchmark. E, nesse sentido, queremos ter a ousadia de fazer coisas que ninguém faz. E ousar chegar a ser a número 1 no mundo, nível de aspiração. Nota 7 não nos satisfaz, nota 8 não nos satisfaz, nem o 9, nem o 10. Queremos nota 12. Então, na medida que esse nível de aspiração se eleve, é impressionante o que acontece com a dinâmica do dia a dia. Nós não mais queremos uma coisa mais ou menos. E, de repente, se a gente tem programas, mais uma vez, de cultura organizacional, se nós temos programas de desenvolvimento, programas que estimulem autodesenvolvimento, fazendo com que todos os servidores busquem sua própria evolução por iniciativa própria, não ficar esperando programas que venham na gestão maior, e nesse sentido que nós estaremos criando uma infraestrutura humana capaz de gerar milagres, né? E essa é a grande virada, e absolutamente possível. E se alguém está ouvindo este webinar e acha que isso é sonho, que isso é impossível, aliás, na verdade, são os sonhos e o impossível que nos estimulam a criar inovação, a ousar experimentar coisas diferentes. E parece que nós estamos nesse momento, e o conceito de Brasil passado a limpo é trabalhar a atitude geral da população, a atitude geral dos próprios servidores nessa direção. E pode ser impressionante o que nós vamos conseguir. Não é a tecnologia pela tecnologia que vai nos permitir fazer esse salto, mas as pessoas que estão atrás dessa tecnologia que precisam ter essa atitude de querer que o nosso país chegue nesse nível de excelência com que todos nós sonhamos, né? Então, essa é um pouco da ideia dessa cultura empreendedora que ousa, né, criar coisas que a população nem precisa ainda, mas a gente está vendo que vai ser algo excepcionalmente importante à medida que o futuro estiver chegando com a velocidade que está chegando. É bem típico aquela ideia de que eu, na pesquisa, eu nunca indiquei o que eu gostaria, mas de repente aparece um produto que eu nunca imaginei que poderia ser daquele jeito. Portanto, eu não expressei a minha necessidade. Eu estou vendo aquele produto aparecer e falar, nossa, nem sabia que era possível, agora eu quero. Então, essa é a atitude que, se nós estivermos todos, nós líderes, caminhando na direção desse futuro, nós vamos surpreender os próprios cidadãos do país. Essa é um pouco da ideia, né? De um empreendedor, né, típico na própria gestão pública. Qual é a próxima da sequência? A gente pode ir ou para o próximo ou para uma pergunta. Podemos para perguntas. Então a gente recebeu uma pergunta. Essa interação. Legal. Uma pergunta da Keila. A pergunta é: quando partimos para a unidade e desfragmentação automaticamente implica em perda de poder? Como vencer esse desafio diante de um cenário tão incerto, onde as pessoas temem perder o poder e seus empregos? Como podemos lidar com isso? Eu acho que vou fazer uma separação por causa da natureza, Keila, e todos que estão me ouvindo, né?
E na medida que a gente busca a fragmentação, tem uma coisa que vai mexer na estrutura de poder, vai. Agora, a gente tem que também admitir que há vários tipos de pessoas com diferentes necessidades. Há pessoas que parecem que têm necessidade de poder. Essa é uma teoria bastante antiga, mas acho que é bem cabível, né? A teoria do McClellan diz que há 3 tipos de necessidades que as pessoas têm. Um é necessidade de poder. A outra é necessidade de realização, né? E a terceira é a necessidade de afiliação. Então, a realização, a gente sabe que são aquelas pessoas que, independentemente do poder, ele não está interessado nisso, ele quer ver resultados, ele quer bater recordes de resultados. Dá para imaginar que há pessoas assim, muito próximas de nós, né? Não está interessado em poder. Tem outros que estão obcecados por poder. E, por outro lado, essa necessidade de afiliação, essa necessidade afetiva, social, de ter amigos, de ter relações agradáveis, aumentar a sua rede de pessoas do relacionamento, etc., né? Então, nós todos temos essas 3 necessidades em proporções diferentes. Tem algumas pessoas que têm uma necessidade de poder muito grande e que até atropela as necessidades sociais de amigos e tal, é capaz de até atropelar o amigo para aumentar o seu poder. E, por outro lado, o poder, a necessidade de poder é tão grande que é capaz até de comprometer os próprios resultados. Então, esses são os paradoxos que existem e as pessoas que são exageradas nessa necessidade de poder podem já estar até no nível de insanidade. Precisa de ajuda externa, precisa de um terapeuta, né, para poder trabalhar essa necessidade quase doentia para o poder, que faz até atravessar limites éticos. Aliás, não preciso falar muito sobre isso, porque tem exemplos interessantes no nosso país e em vários outros países também. Agora, o que um país como o nosso precisa? Precisa de pessoas que também têm uma dose muito grande de realização, de quer ver resultados, né? Quer bater recordes de resultados. E na medida que a necessidade de afiliação esteja também equilibrando, eu não quero isso só para mim, não quero fazer isso atropelando as minhas relações com outras pessoas. Agora, esse equilíbrio é interessante? Sim, uma pessoa que não tem a necessidade de poder, seja zero, nem quer ascender na hierarquia, não quer posição de poder, quer ficar trabalhando como técnico e contribuir, e não quer assumir posições de gerência, não quer assumir posições de supervisão ou de liderança maior. Então, eu consideraria essa questão do poder desse lado, né, refletiria um bocado sobre isso. Temos que, sim, nos desprender do poder. O poder vicia, o poder, muitas vezes, você já viu falar, corrompe, né? Nós vamos atropelando nossos próprios valores para ter poder maior, e esse deve ser um debate que está na nossa formação desde pequeno. Então, se nós fomos educados para lidar com o poder da melhor forma, nós seremos pessoas sábias na medida que a gente vai ascendendo. E muitas vezes nós temos pessoas muito despreparadas, né, em relação a isso, que assumem o poder no momento que não estão preparados para lidar com o poder que vão ter no cargo. Eu já vi isso acontecer na área pública e privada. Pessoas muito jovens que são promovidas prematuramente, são excelentes técnicos, são promovidos para cargos de diretoria e não têm maturidade para lidar com o imenso poder que passam a ter. Tudo isso é preparação psicológica, inclusive, né? E faz com que isso tudo funcione muito bem. Mas a pergunta tem um outro componente, né? Porque muitas vezes a fragmentação pode significar mudança estrutural e até desaparecimento do cargo que eu tenho. Funde com outra coisa e tal, e eu posso ter o meu próprio emprego, né, ameaçado. Essa é uma realidade real? É. Agora, todos nós temos que estar muito alertas que o que existe hoje vai estar mudando muito radicalmente, queiramos ou não queiramos. Muitos empregos, muitas funções vão desaparecer. Nós já estamos vendo carreiras que já ficaram lá para trás e nem existe mais. Então, esse é um fenômeno que existe, a tecnologia está vindo. O que nós temos que pensar é projetar todas essas coisas e dizer em que sentido nós vamos ter que nos preparar para sermos úteis nesse mundo novo que está chegando lá na frente. Então, na medida que nós estamos o tempo todo alertas, estamos
melhorando nossas competências, arredondando as nossas competências, fazendo com que nós sejamos cada vez mais fluentes e com grande mestria nessas competências que serão relevantes lá no futuro, temos uma dose de autossegurança, né, e autoconfiança enormes. E aí que, na verdade, podemos ser desprendidos, podemos até perder a função, mas a gente tem a segurança de que logo, logo estaremos até numa posição melhor para preencher funções que o futuro estará trazendo. Então, na medida que a gente fica preso e quer manter, podemos nos tornar ineficazes, e aí a perda de função se faz da forma mais negativa possível. E aí as pessoas se armadilham numa posição em que não estão preparados para novos desafios. E o incentivo que eu deixaria em relação a essa questão da Keila é esse negócio de poder é uma ilusão, né? E que se a gente coloca o poder no devido lugar na nossa vida, é impressionante o que começa a acontecer de melhoria. E poder, inclusive, em casa, né? Tem gente que quer ser um imperador em casa. Vai criar um monte de problema, inclusive com os filhos, né? Então, essas são algumas coisas que nós temos que pensar, refletir, estudar a natureza do poder, né? E, de repente, desfazer essa ilusão que nós temos que estar agarrados. Na verdade, é o contrário. Quanto mais desprendidos nós estivermos dessas coisas ilusórias, mais eficazes seremos e mais úteis seremos para a sociedade como um todo. E essa questão de emprego é essa preparação contínua, né? E nós temos falado um bocado sobre competências duráveis. Competências duráveis são competências que não se obsolecem. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Por exemplo, capacidade de pensar estrategicamente. Capacidade de pensar sistemicamente, fazendo as conexões que são necessárias para compreender a natureza das atividades ao nosso redor. Competências de relacionamento, capacidade de negociação, competências de mediação de conflitos, né? Competências diplomáticas para lidar com diferentes culturas e assim por diante. Se a gente pensa nessas várias competências, que quanto mais a gente pratica, melhor fica, esse conjunto é muito bem desenhado, nós seremos sempre muito úteis para muitas profissões novas que estarão surgindo à frente. Então, essas seriam as questões que, se a gente está com isso muito vivo, né, à nossa frente, é impressionante como a gente consegue navegar nesse contexto de mudanças aceleradas com grande serenidade. E, bem, e de repente é um círculo virtuoso que se estabelece e estamos avançando até sem saber, né? Quase sem querer. Então, pelo jeito está vindo mais perguntas aí. A gente tem um comentário e também tem os outros temas, né? Então é um comentário da Fátima. O político e o público estão sempre muito ligados em nosso país. A influência política coloca muitas vezes no poder pessoas que não têm a competência necessária, nem a necessidade de poder necessária. É uma questão cultural, talvez. Um comentário. Eu acho que tem razão. E na medida que a gente observa esses paradoxos, todos esses paradoxos têm que ser endereçados, né? Agora, num sentido mais macro e dentro dessa série de webinários, nós estamos falando muito sobre reinvenção dos sistemas, redesenho dos sistemas. Então, na medida que o sistema democrático, né, ele está mal desenhado, nós temos um monte de distorções. É como se você tivesse um sistema contábil, um sistema financeiro com lacunas, com um monte de brechas que os hackers entram. Então está mal concebido, né? O sistema não vai aguentar. O sistema político instalado também, a própria democracia, ela está com um monte de buracos, digamos assim. E é nesse sentido que as distorções acontecem. O nosso desafio, como gestores públicos criativos, inovadores, é colocar essa equação na mesa e dizer como é que seria a democracia do futuro. Como é que o cidadão pode ser mais ouvido? Como é que o cidadão pode ser mais considerado? Como é que o cidadão pode ter mais participação
né, num tipo de democracia mais direta e não representativa. A própria representação, do jeito que é feita, de a gente passar uma procuração em branco para alguém se apresentar no Congresso, é um negócio que não tá, a gente sabe que não funciona. E esse negócio de votar, ele fica, parece que tem uma outra configuração na nossa mente quando a gente diz para quem que você vai passar uma procuração total e restrita para tomar decisões em seu nome lá no Congresso. Mudou o processo eleitoral, né, de visão. Vou ter muito mais cuidado, porque passar uma procuração é uma coisa, votar é outra. Né? Então essas são algumas coisas importantes, mas na medida em que a gente, mais uma vez, honre todas as tecnologias que a gente tem hoje, nós temos toda a tecnologia possível para redesenhar o sistema democrático e fazer com que nós tenhamos uma democracia muito mais próxima de uma democracia direta do que indireta, né? E com um monte de vícios que são difíceis de corrigir. Parece que nós vamos ter que tornar o antigo obsoleto a partir de modelos de democracia e de governo que sejam extremamente saudáveis. Né? Uhum. E vamos prosseguir no gráfico? Vamos até mostrar, pode ser, Roma? Vamos mostrar de novo o gráfico? Pode ser, a gente volta para a gente não se perder nesse caminho. Uhum. E depois a gente vai voltar a comentar sobre o todo. Né? E aí a gente está vendo aí essa ideia de buscando saúde em nota 12 do todo maior. Aqui eu vou fazer um comentário bem simples, né? Porque eu quero chegar até o final, mas é interessante, né? Se eu tenho colocado até nos nossos programas, eu olho para a pessoa e você está satisfeito se o médico disser para você que você está com uma saúde de 90%? Não, né? O que você quer? 100%. Agora, de um lado, pessoalmente, esse organismo você quer que esteja funcionando nota 12, saúde total e restrita. Agora, a gente tolera organizações que operam a nota 7. Saúde nota 7, tem alguma coisa estranha aqui, não é verdade? Então, nós estamos trabalhando em organizações doentes. E essa perspectiva, esse jeito de olhar, muda o nosso jeito de liderar organizações, sejam públicas ou privadas. O que a gente deveria buscar? Mais uma vez falando de nível de aspiração, saúde nota 12, porque senão não estamos servindo adequadamente a população do país e causando uma série de distorções. Então aqui tem algo que é só virar uma chave aqui, quando a gente falar que nós temos que ter um país saudável, e não estou falando de sistema de saúde não, né? Nós temos que ter um país que esteja funcionando, né, num nível de saúde nota 12, a gente não vai tolerar doencinhas aqui, doencinhas lá, doenças graves aqui, doenças crônicas aqui. Eu costumo dizer que nós temos problemas crônicos no país. Ficaram crônicos. Há quantas décadas a gente diz que nós temos um calcanhar de Aquiles, que é a própria educação no país? Como é que a gente está falando da saúde e da segurança? Nós estamos com problemas crônicos. Estamos deixando que isso aconteça. Precisamos fazer, envidar todos os nossos esforços para fazer com que a saúde seja, do organismo inteiro, seja nota 12. Com esse nível de aspiração, nós vamos atuar em coisas em que a gente nem atua hoje. E mais uma vez, para chegar a essa saúde nota 12, a gente não vai conseguir fazer sozinhos. Nós vamos ter que ter a participação de todos, e quem é que faz com que todos estejam participando efetivamente na busca dessa saúde nota 12? Todo mundo. E é nesse sentido que qualquer pessoa pode chegar para a pessoa do lado que está omissa, né, está acomodada, não quer saber de nada, e trazer para dentro do time. Eu acho que essa postura que pode operar verdadeiros milagres nesse conceito de passar o Brasil a limpo. Né? Então, saúde nota 12, pessoal. Nós somos o melhor referencial. Tenho certeza que nenhum de vocês que está ouvindo esta apresentação gostaria que o médico chegasse e dissesse se você está com saúde de 95%. Nem 95%, pessoal. Agora, vocês observem essas pesquisas, né, que se faz de avaliação de como é que os funcionários olham a organização.
Tem pessoas que estão contentes, falam assim, o ano passado a gente tinha 70%, agora estamos 73%. Estamos longe do 10%, longe. Então tem alguma coisa longe do 100, né? Então é nesse sentido que esse referencial pode fazer a gente mudar rapidamente a nossa postura em relação ao todo. E fazendo uma ressalva, se nós estivermos interessados na saúde do todo. Se nós estamos interessados só que o nosso fragmento, a nossa parte funcione, ou só estamos interessados que a coisa funcione para nós individualmente, aí eu tenho uma outra distorção. E que essas lacunas existem e temos que também atuar nesse sentido, né? Tem algo técnico e tem algo que também é uma distorção enorme quando essas questões não éticas surgem no processo. Então, são reflexões importantes. A ética é uma doença, a falta de ética é uma doença grave. Não é? Nem a economia se ajusta se a ética não estiver presente. E o próximo? Oscar, a gente pode ir para o próximo tema. Também tem uma pergunta. Acho que eu vou introduzir a pergunta e você pode ir respondendo na hora que você achar que vai fazer mais sentido. Então, a pergunta do Eusébio. A pergunta é, na sua opinião, reformas políticas, tributárias, fiscal, previdência, elas são necessárias nesse momento de país? Com certeza. E se você olha os números, é impressionante, porque é como se a gente fala, nossa, como é que chegamos nesse ponto, né? Mas a gente consegue entender, né? E se a gente trabalha com a cabeça de um atuarial, né? E começa a fazer as contas, a população está sobrevivendo mais, aliás, a idade média de vida está aumentando, né? A sobrevida das pessoas, então as pessoas estão vivendo mais. Então, o sistema que fazia sentido com uma população que vai morrendo, né, sendo bem direto, né, mais cedo, ele não sobrevive na medida em que essa idade vai aumentando. E, por outro lado, a gente começa a ver fenômenos de pessoas que não estão muito interessadas em ficar funcionário de empresa, fazendo a contribuição desde garoto, de 16 anos de idade e tal. Esse sistema já está totalmente desamarrado. E aí causando um rombo enorme a cada ano. Agora, essa reforma pode ser interessante? Pode. Viável? Deveria, se nós formos imaginativos e criativos. Eu não gosto da palavra reforma, parece que a gente vai reformar uma roupa totalmente superada, um carro conceitualmente todo superado e a gente quer melhorar aqui e ali para reformar um conceito, uma concepção superada. Então eu gosto da palavra reinvenção, né? Se a gente fosse conceber um sistema previdenciário do zero, como é que ele seria? Considerando todas essas variáveis que deixamos de considerar quando criamos o sistema que vige até hoje. E se a gente faz isso, é claro que não dá para saltar de hoje para esse sistema totalmente reinventado, mas eu tenho um referencial. Ao ter esse referencial, nós podemos usar da nossa criatividade e bolar formas de fazer essa transição que seja ganha-ganha. Porque a gente sabe que se não for ganha-ganha, você não consegue politicamente viabilizar a reinvenção. Agora, eu acredito firmemente de que se nós estivermos debruçados sobre a equação, com todas as variáveis presentes, e nós estivermos usando de toda a nossa criatividade, nós estaremos, sim, bolando soluções ganha-ganha, e aí nós vamos viabilizar isso e até criar algo que não existe em lugar nenhum, mais uma vez o nível de aspiração. E sermos benchmark para muitos países que estão envelhecendo, né, e estão tendo problemas de previdência muito sérios. Então, isso tudo vale a ideia da tal da reinvenção fiscal, não reforma fiscal. E nesse sentido, mais uma vez, a gente tem benchmarks sim, de países muito mais avançados que têm um sistema fiscal, um sistema de impostos bastante simples, né? Nós já tivemos propostas que foram colocadas na mesa e que foram absolutamente rejeitadas, né? Sem muita consideração e sem levar em conta a inovação prevista, né? Impostos simplificados
e que fazem todos pagarem, porque não adianta ter um sistema super sofisticado e que há uma taxa de sonegação enorme como tem no Brasil. Então, na verdade, se a gente não trabalhar a questão da sonegação, leis fracas que permitem essas lacunas e que pessoas nem pagam imposto legalmente, essas são distorções enormes, né? Que exigem não uma reforma, uma revisão conceitual usando toda a tecnologia disponível hoje e fazer um sistema imune à sonegação. É impressionante o que pode acontecer com as receitas e fazer a gente equilibrar nossas contas. Respondendo à pergunta, são reformas excepcionalmente importantes, mas a forma de fazer, nós estamos longe do ideal, né? Longe do ideal. Mas vamos chegar lá na medida que a gente comece a quebrar essas amarras em relação ao passado, né? E a gente comece a se projetar o nosso país em direção a esse futuro muito diferente que está surgindo. Próximo tema? Próximo tema, Oscar. Solidariedade e cooperação como inteligência estratégica. Então, e aí que eu vejo a fragmentação também ocorrer em formas de egoísmo individual e coletivo. Na verdade, é interessante que muitas vezes as pessoas acham estranha essa expressão egoísmo coletivo, mas está muito próximo de nós, né? Egoísmo, a gente sabe que é o indivíduo que só pensa em si. Nem na família pensa, né? E está puxando tudo para cá. Agora, tem pessoas que dizem, minha família é o que importa, o resto que se dane. Tem pessoas que pensam, minha organização é o que importa, o resto que se dane. E tem pessoas, até líderes conhecidos, né, sem falar nomes, que dizem, nosso país é o que interessa, o resto que se dane. E que essas formas de egoísmo coletivo vão fragmentando a ação conjunta. Agora, é impressionante quando a gente começa a pensar em o que aconteceria se, ao invés de competirmos, nós estivéssemos colaborando entre nós. Nós temos, sim, vários clientes da área de cooperativas, da própria Sicredi, etc., né? E, de repente, a gente vê os benefícios quando a gente senta e cria um sistema em que um está ajudando o outro. Hoje a gente faz guerra fiscal no Brasil. E o que é uma coisa assim que... nós temos estados com vocações complementares, vocações diferentes, que se trabalhassem em conjunto, seria impressionante o que a gente conseguiria realizar como país. Então, na medida que essa cooperação, solidariedade, né, esteja muito presente, é impressionante os milagres que nós podemos realizar. Nós temos um cliente que está há 3 anos em mutirão. E fazendo o quê? Para atravessar esse período de crise. Agora, o que é uma empresa em mutirão? Todas as pessoas estão focando aquilo que é mais importante e todo mundo junto. Isso significa o quê? Que a pessoa de recursos humanos está indo visitar clientes. A pessoa de finanças está visitando clientes. A pessoa de controladoria está visitando clientes e assim por diante. Então, de repente, todos se unirem em torno das grandes prioridades e fazer um esforço coletivo e parar com essa ideia de que eu não tenho nada a ver com isso. É da área do outro. Isso é mortal. Isso está acontecendo numa intensidade inimaginável neste país e nas instituições privadas e públicas. Porque a gente fala nós temos uma produtividade muito ruim no Brasil ainda, né? Por isso que a gente não decola. Isso a gente tem que botar na mesa e dizer por que nós estamos com a produtividade tão ruim. Mais uma vez, a falta de integração e a fragmentação que é responsável por isso, processos que não são integrados, são todos picados e fechados em caixinhas. Algo absolutamente obsoleto, né? Que precisamos trabalhar com bastante afinco. Agora, esse é um valor, né? Mudar a cultura de alguém que fica só competindo, compete até com a sombra, né? Para alguém que está o tempo todo numa cultura de cooperação, de ajudar o outro e de pedir ajuda também quando precisa. Agora, essa solidariedade é um aspecto cultural. Se a gente focar nossa atenção e fizer essa transformação cultural no país, de fazer com que instituições se cooperem ao máximo, né? Indivíduos se ajudem mutuamente, e etc., etc., é impressionante
o salto nos resultados que podemos ter neste país. Né? E a próxima, estou preocupado com o tempo aqui, né? Temos 2 itens, Oscar. Temos 2 itens. O penúltimo é senso de julgamento, bom senso, sabedoria. Então, e aqui, mais uma vez, se a gente for estar pensando em... Nós estamos o tempo todo treinando líderes, estamos desenvolvendo líderes, muitos gestores públicos estão em programas de desenvolvimento e tal, né? Mas o que mais nós estamos precisando são coisas técnicas, né? Melhores práticas, processos, tecnologia, mas a gente tem que botar o dedo no que está atrás desse negócio, né? De cada uma dessas áreas. E é isso que a gente dá muita ênfase nos programas que nós fazemos, né? Então, nesse programa que a gente fica praticamente 5 dias, 12 horas por dia, refletindo sobre todas essas questões, a gente fala um bocado sobre isso, de que nós todos líderes, e aqui vou fazer um parênteses, né? A gente vai ter que expandir esse conceito de liderança, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter bom senso, nós temos que ter um senso de julgamento refinado que nos faça tomar decisões adequadas, levando em conta o todo, inclusive para o todo. E muitas vezes nossos programas de desenvolvimento, vocês reparem, não focam nesse aspecto. Como é que a gente pode fazer com que todos os nossos colaboradores, né, desenvolvam e evoluam em seu nível de capacidade de julgar, bom senso, né, sabedoria. Então, se a gente tiver programas que polem, né, essas competências que a gente pode chamar de soft skills, é impressionante o que pode acontecer com o processo decisório diário nas organizações. Todos os nossos funcionários e servidores tomando decisões com bom senso. É impressionante o que pode acontecer de transformação em nossa organização, mas nós temos que honrar isso. É claro que nós temos que incluir isso também na educação, né, das crianças, né, desde pequeno, ajudar as crianças a desenvolverem esse senso de julgamento, essa sabedoria. Não é só inteligência, não. Né? Sabedoria de usar a inteligência bem para propósitos que sejam nobres, né? Por exemplo. E a gente pode sim ensinar nossas crianças, mas o desafio maior que nós temos é fazer com que o senso de julgamento e a sabedoria, que a sabedoria seja potencializada no público de líderes, pessoas em posições de poder neste país. A educação não deve ser só algo ligado à criança e que a gente vai colher os frutos daqui a décadas, né, ou gerações. Na verdade, o desafio maior que temos em educação é assegurar que as pessoas em posição de poder fiquem mais esclarecidas. E se elas não têm condições de, por autodesenvolvimento, chegar lá, nós temos que ter programas institucionais que ajudem a fazer com que essas pessoas sejam mais esclarecidas e mais sábias, para que elas possam servir o todo do país com mais harmonia, mais segurança e melhores decisões. Né? Uhum. E o último tema, Oscar, é resgatando os valores inerentes à democracia. Então, e aqui nós estamos falando de integração como estratégia de valor, e se a gente fala de democracia, pessoal, na verdade a integração é algo inerente, né, à democracia. Nós todos, pessoas diferentes, vamos honrar a diversidade, mas temos que atuar como um conjunto, né? E nós todos, pessoas, cidadãos deste país, precisamos honrar essa diversidade e nos ajudarmos mutuamente, nos integrarmos num grande mutirão para fazer com que esse todo seja o melhor para todos. Mas é impressionante como muitas vezes a gente não está nesse jeito de ser. E isso se reflete até na forma de a gente fazer política, né? Eu costumo dizer que, uma vez eleitos, né, os governantes deveriam governar para todos. Uma coisa meio óbvia. Uma vez eleitos, não importa o partido que eu sou, eu preciso governar para o bem-estar de todos, o que significa membros de todos os partidos. Mas esse não está, muitas vezes, no software das pessoas, né? Não está no modelo mental de muitas pessoas. O Conselho de Democracia é essa ideia
da sociedade que toma conta de si. E se nós esquecermos que nós somos um conjunto, e é esse conjunto que tem que funcionar muito bem, né, para que cada pessoa dessa sociedade esteja oferindo os melhores benefícios e esteja também assegurando uma qualidade de vida digna, nós estamos perdendo o chão, digamos assim, né, e não temos base para a democracia. Democracia significa união, significa participação de todos, pessoas diferentes se ouvirem, liberdade, né, exercida com grande responsabilidade. É isso que faz com que a democracia seja efetivamente uma democracia. E se nós estivermos conceitualmente muito bem preparados para entender o que é a democracia na sua essência, nós só temos um caminho que é o da integração. De nós estarmos colaborando, não competindo, não atuando de forma fragmentada. Então, acho que é isso, Isa. Estou vendo que o horário já foi, uma hora voa, né? Até, Oscar, a gente recebeu outras perguntas, o que eu vou fazer é incluir no próximo webinar. Tá bom. Tá bom? Que você vai integrar, né, todos os temas, então isso. Vai caber. Muito bem. Então, na verdade, nós vamos ter essa apresentação ao vivo, né, na terça-feira, lá em Brasília, de 2 horas, em que eu vou estar integrando tudo isso que foi coberto pelos webinários anteriores. E na noite, nesse mesmo horário de 18h30, eu vou fazer uma síntese de 1 hora desse evento ao vivo que vai acontecer em Brasília, no auditório do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do MPDFT. Um auditório muito bonito e que vai comportar, tenho certeza, todas as pessoas que queiram fazer diferença nessa trajetória fantástica que temos à frente, né, para fazer deste país um país melhor para todos. Até a próxima. Até, boa noite.